O capítulo é de número 13. O que é a carne? Paulo, em uma carta a Gálatas, capítulo 5, versículo 25, nos diz assim: se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Isso é muito natural. Como é difícil, né? Caminharmos, seguirmos como espíritos, vivermos como espírito, vermos como espírito, sentirmos como espírito. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, desse apego, desse desejo da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, estão falando, nós mesmos, os benfeitores, frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte e como carne, como expressão humana, é fraca. Sim, sem dúvida. Mas o Espírito que nós temos, que nos habitamos, é extremamente forte, capaz de dominar, controlar e modificar a carne. Entretanto, Emmanuel diz assim, entretanto, o que é a carne? É uma pergunta. Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Ele está dizendo que cada espírito, inclusive os encarnados, tanto faz, encarnado e desencarnado, tem o seu corpo fluídico. Os encarnados, além do corpo fluídico, têm o corpo condensado, corpo de carne. Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, aglomerando-se, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto, ele diz assim, é passivo e não determina por si. Naturalmente, os fluidos, quando eles se reúnem, eles obedecem às leis do planeta que eles estão ali existindo, no caso nosso, da Terra, esses fluidos que formam o nosso corpo, os átomos, que formam as moléculas, e as moléculas que formam toda a matéria do nosso planeta, estão sendo regidos pelas leis do nosso planeta. As leis da matéria do nosso planeta. No caso do corpo, da carne, ainda existe uma lei que chama-se lei de hereditariedade, que muitas vezes nós recebemos um corpo recebemos do nosso pai, de nossa mãe, e aí neste caso a lei de hereditariedade ela entra em vigor. Então eu posso ter algumas deformidades, algumas doenças, alguns benefícios, né, que pertencem à matriz de onde eu vim, meus pais, meus genitores, e estes sucessivamente, aos meus avós, tataravós, etc. Mas, ele está dizendo, esse conjunto é passivo e não determina por si. Ele não toma decisões. Ele não age por conta. Ele é passivo. Então ele vai receber orientação, comando e controle
do dono do corpo, do espírito dono do corpo. Podemos figurá-lo como casa terrestre, está dizendo. É a nossa casa terrestre. Cada um tem sua casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Então, se uma determinada pessoa age com bondade ou com maldade, não é porque a carne dela, o corpo dela é boa ou má, mas porque o espírito que habita o corpo é um espírito bom ou um espírito mau. A carne, mesmo que este corpo veio de um homem mau, o seu pai era mau, seu avô era mau, um homem terrivelmente mau, mesmo assim pode nascer o espírito no novo corpo, numa criança, nos filhos, nos seus descendentes, espíritos bons, completamente diferente dos seus antepassados. Isso é comum e nós já vimos demais. Quando olhamos, por exemplo, Jesus é um marco para nós de que veio não de uma família ruim, nem de uma família má, mas que não era de uma família perfeita, e dali nasceu Jesus, um ser perfeito. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Então, quando ele está falando assim sobre pecados da carne, a gente já pode entender o seguinte: são as faltas que o espírito inferior de um homem que é espiritual, todos nós somos espirituais, cometem ou têm sobre o planeta. Como eu podia dizer assim, fulano tem muitos pecados da carne, comete muitos pecados da carne. Eu estou dizendo o seguinte, que o espírito daquele homem é inferior, é um espírito simples habitando este planeta com aquele corpo. Não que o corpo dele leva o espírito a cometer os erros. Os desejos alvitantes, que envergonham, que humilham, né? Os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má fé, o traço do traidor, nunca foram da carne, tá dizendo. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Ou seja, está na hora, né, de nós despertarmos como seres espirituais, habitando corpos carnais humanos, mas não somos corpos carnais. Habitamos temporariamente. E quando despertarmos, coordená-los, administrá-los, adestrá-los, seria bem a palavra. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas, o corpo, que servem ao homem, a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então ele está falando assim que é um absurdo até a gente dizer assim, fulano errou, cometeu crime, falhou, caiu, mas ele não tem culpa. Isso é a carne que é culpada.
A carne que nos auxilia tanto, a carne que nos dá a guarita para a evolução do nosso espírito, passa a ser, então, a culpada de cometermos erros. Isso é um absurdo. A gente vê que muitos utilizam essa expressão, a carne é fraca, para continuar cometendo os seus vícios, continuar fazendo os comportamentos indevidos, anticristãos, alimentando que, no fundo do seu coração, ele gostaria de evoluir, caminhar com Jesus, crescer e progredir, mas que a carne é muito fraca. Então, indiretamente, estamos culpando a Deus pelo erro de ter feito uma carne fraca, uma casa fraca, onde habita um espírito que deve crescer, evoluir e progredir. Ou seja, Deus teria, por acaso, é uma pergunta para a gente refletir, será que Deus teria feito a habitação de um espírito forte, de um espírito que precisa crescer, progredir e caminhar, errada, inadequada ao espírito? Então, aqui é um chamado nessa lição, neste momento, para que a gente desperte, acorde, né? Não, a carne, ela pode ser controlada, mesmo sob a lei da hereditariedade. Nós já descobrimos, já sabemos, através da ciência, que mesmo que eu tenha genes, que recebi esses genes de forma hereditária dos meus genitores, estes genes sejam propícios a se desencadear o alcoolismo, o tabagismo, drogas e uma série de outros vícios, eu, que sou o dono do corpo, da carne, posso dizer as leis da hereditariedade: fique quietinha aí e não se desenvolva. Neste corpo, quem manda sou eu. Então, mais uma vez, a lei da hereditariedade, que é uma lei da natureza, propicia um corpo com certas tendências, mas não obriga, o corpo não obriga o espírito a se submeter às suas tendências, a não ser que o espírito, dono daquele corpo, seja um espírito fraco, que se submete à vontade da carne. Aí sim. É indiscutível. Por isso é que temos que fortalecer o espírito, temos que fortalecer cada vez mais através do conhecimento, para que venhamos a determinar rotas, caminhos para o nosso espírito, juntamente com o nosso templo carnal, vamos caminhar junto. Também somos responsáveis pelos erros que levamos os nossos irmãos em Deus, né? Porque que é o nosso corpo. Sim, no nosso corpo, cada corpo orgânico é um universo. Existem milhares de átomos, consciências em desenvolvimento, desabrochando para um desenvolvimento. Também temos parasitas, vermes, uma série de reinos dentro de nós.
E este corpo que nós dirigimos, que nós determinamos as leis e as regras para ele, nós somos responsáveis pela evolução dessas consciências, dessas pequenas consciências, desses pequenos irmãos que se aglomeram para nos dar um corpo para que nós o utilizemos para evoluirmos e crescermos, e não para viciá-los e destruí-los. Nós não estamos liderando um aglomerado de consciências, para mantê-la na inatividade, não deixá-la se desenvolver, crescer, caminhar, progredir. Assim como nós queremos progredir, caminhar e evoluir, todas as consciências do universo querem. Que nós não sejamos essa pedra de tropeço, essa barreira, pelo exagero de egoísmo e pensar que o corpo é meu e faço com ele o que eu quiser, sem lembrar que este corpo que é seu, quando você fala, você está falando do conjunto, mas que o que forma o seu corpo são inúmeras outras consciências lhe servindo. Então pensem muito o que está fazendo do seu corpo.